O fato é esse daí, é preciso organizar de uma maneira concreta, de uma maneira precisa, específica, grupos de militantes para defender as lideranças, as organizações, as instalações, prédios, etc. e tal, as atividades, atos públicos e tudo mais, os movimentos, greves, etc., desses criminosos que são bandos de tipo fascista organizados pelos golpistas. Essa situação não vai melhorar. A política de conciliação, de achar que vai tudo se estabelecer, tudo vai voltar à época dos discursos, e um discurso é daqui, outro discurso é dali, e aí vem o deputado do PT e propõe uma lei que não pode xingar em público, e não sei o que lá, aquela coisa toda, esqueçam. Isso aí está totalmente fora de cogitação. A época da fantasia política acabou. O que nós temos nesse momento é uma época de radicalização política, de recrudescimento da luta de classes, de enfrentamento, e quando esse enfrentamento se manifesta através de policiais protegidos pelo aparato de Estado, protegidos por toda a imprensa golpista, protegidos por todas as autoridades do país, contra um ônibus onde poderia estar um ex-presidente da República, é a hora de ter medo, de se assustar e de se reagir e se organizar. O que mais nós estaremos esperando? Porque se a pessoa não tem problema nenhum de dar um tiro no ônibus do Lula, não vai ter problema nenhum em fazer quase mais nada por aí, né? A falta de reação que a gente viu no caso do assassinato da vereadora do Rio de Janeiro mostra que a esquerda capitula totalmente diante da direita. Quer dizer, agora ou a gente reage, ou a esquerda, as organizações operárias de luta democráticas vão ser completamente esmagadas, mais cedo ou mais tarde. É isso que precisa entender. E não adianta fazer discurso, não adianta ir lá no Congresso e falar: senhores senadores, é uma vergonha, eu me indigno, eu fico horrorizado e tal. Os senhores senadores, eles estão apoiando tudo isso daí, eles dão risada desse discurso, né? É uma coisa mais ou menos óbvia. Não adianta chegar e falar, como muita gente fala, o seguinte: nós precisamos ir para a eleição, se o Lula for eleito, o país vai voltar à democracia. Precisa ver se os matutos lá e os policiais que atacaram a caravana vão deixar o país voltar para a democracia só por causa de uma eleição, né? Precisa ver se a extrema-direita vai deixar, precisa ver se o exército vai deixar, se todos esses grupos paramilitares estão se organizando aí, vão deixar. Então, não adianta, mesmo que a pessoa ache que o caminho é a eleição, é uma eleição que não pode, que vai se desenvolver no meio de tiro, de pancada, de cacetada e tudo mais, tá? Se é que essa eleição vai acontecer, porque agora até pessoas de dentro do Palácio do Planalto estão falando que a eleição poderá ser adiada, né? Quer dizer, à medida que você se aproxima, né, dos acontecimentos, fica mais clara a intenção de atuar num determinado sentido. Quer dizer, então não adianta nada essa retórica, é preciso agir, é preciso mobilizar, é preciso organizar, é preciso convencer as pessoas da necessidade de fazer essas coisas. Quer dizer, nós precisamos tirar assim, os últimos vestígios daquelas ilusões no regime político que fazem com que a pessoa acredite em milagres. É uma espécie de superstição política, né? A democracia seria assim como um feitiço, uma mágica.
Então, chega na hora H, a hora que se aproxima da urna, né? Vem aquela música angelical, figuras no ar, assim, luzes, papapá e tudo. Não, não vai acontecer. O que aconteceu no Sul, com a caravana do Lula, é isso que vai acontecer. E para isso daí, só há um remédio. É preciso enfrentar os golpistas e a extrema-direita que eles mobilizam. Essa aqui é a questão. A derrubada do governo Temer, porque tem muita gente ainda que está no fora Temer, né? A derrubada do governo Temer, ao invés de melhorar a situação, vai piorar. Porque o Temer é um como é que se diria? Um bagaço político. Eles vão tirar o bagaço e vão colocar alguma coisa mais funcional. A única coisa que pode acontecer aqui. Né? Tanto que os deputados do PT que já foram artífices aí de todas as manobras políticas erradas possíveis e imaginárias, aparece hoje na Folha de São Paulo que eles estão preocupados com a queda do Temer. Lógico, deviam estar preocupados com a queda do Temer desde antes, que nós estamos dentro de um golpe de Estado. Né? Há uma luta no interior da burguesia para levar o regime mais à direita, para fortalecer o Estado, etc. e tal. Quer dizer, o cidadão é deputado, está todo dia na Câmara de Deputados lá, no Congresso Nacional, e não tem a menor ideia, né, do que é uma política minimamente racional para enfrentar a situação. Bom, nós vamos ter que esperar aí o resultado da votação no STF, né? De uma maneira ou de outra, né, isso daqui mostra o nível em que a situação se encontra, a votação vai acirrar os ânimos na situação política. Porque nós estamos num país que está assim, ele não está dividido no meio, como muita gente fala. A maioria da população é contra os golpistas. Mas ele está dividido por classes sociais. A burguesia toda se agrupa na ala direita e os outros tendem a se agrupar na ala esquerda. Então, quer dizer, o país, nesse sentido, ele está muito dividido. Se o Lula for preso, se o STF autorizar a prisão do Lula, isso vai aumentar o repúdio e a revolta de toda a população de esquerda, de toda a população da esquerda, dos movimentos populares. Se ele não for preso, vai aumentar a pressão da ala direita. Quer dizer, qualquer que seja o resultado, o agravamento da situação é inevitável. Né? A burguesia não está, a disposição da burguesia não é aceitar que o Lula saia livre. Né? Basta ver que a imprensa está dando maior destaque para a mobilização dos supostos 1000 juízes que foram lá pedir a prisão em segunda instância. Né? A gente só precisaria tirar a dúvida para saber se eles foram pedir a prisão em segunda instância ou se eles foram pedir que se mantenha o auxílio moradia para pessoas que ganham 30 mil reais e ainda têm casa para morar. Isso aí fica uma dúvida. Mas que há uma mobilização da direita, não há dúvida nenhuma. Né? Quer dizer, dá para perceber que a tendência da situação é ao acirramento político e isso daí não há no horizonte nenhum fator que tenda a diminuir esse acirramento político. Né? Numa oportunidade, que acho que numa entrevista, no programa que nós estamos fazendo 247, uma pessoa falou que as minhas colocações eram muito deprimentes, né? Ela ouvia tudo, era muito negativo e tal. Bom, o problema é o seguinte, quanto mais tempo demorar para que um amplo setor da opinião política de esquerda, da militância de esquerda, dos setores organizados do movimento operário, compreendam a verdadeira natureza da situação e abandonem essas fantasias cor-de-rosa que eles têm na cabeça,
pior vai ser para todo mundo. É preciso tirar a venda dos olhos. É preciso olhar a realidade de frente. Se a realidade é desagradável, paciência, continua sendo a realidade. A única maneira de você influir sobre a realidade e mudar a realidade é ver como ela é exatamente. Não adianta você criar uma fantasia, né? É uma espécie de política de drogados, né? Como não minha vida é uma porcaria, o mundo é uma desgraça e tudo mais, eu tomo uma droga e fico lá no sofá sonhando com unicórnios. Tudo bem, mas não vai melhorar a sua vida. É só um alívio temporário. É uma ilusão, é uma fantasia, é um anestésico, né? Na política, a pior coisa que pode haver é o anestésico. Porque a política, a vida da pessoa, a pessoa pode vegetar aí no fracasso durante muito tempo, né? Mas na política, que é uma luta feroz, o anestésico leva a que a pessoa anestesiada seja vítima do outro lado que está muito ativo.